Pessoal, mais um rolê e mais uma história aqui no Motoboy Paisagens. Hoje eu quero apresentar para vocês Paranapiacaba, um lugar pequeno no tamanho, mas gigante em história. E até o nome desse lugar já tem uma história interessante. Paranapiacaba é uma palavra de origem tupi que significa algo como lugar de onde se vê o mar. E quando você conhece a localização dessa vila no alto da Serra do Mar, esse nome começa a fazer todo sentido. Agora olha o que o drone vai revelando aos poucos. Essa é uma parte da Vila Velha de Paranapiacaba. E antes da gente continuar, deixa eu contar uma coisa. Eu não sou historiador e nem apresentador. Sou apenas um cara apaixonado por estrada, paisagens, lugares diferentes e pelas histórias que a gente encontra pelo caminho. E o Motoboy Paisagens também é um projeto que está começando. Então, participe comigo, comente o que você gostou, aquilo que podemos melhorar. E se você conhecer alguma história desse lugar que não apareceu no vídeo, coloca aí nos comentários. A ideia é descobrir e aprender juntos. E preste atenção agora ao lado direito da imagem. Ali está o campo do União Lira Serrano. E talvez a gente passe por ele sem imaginar a importância desse lugar para a história do futebol no Brasil. Ele é reconhecido como o primeiro campo de futebol com medidas oficiais do Brasil. A história daqui está ligada aos trabalhadores da ferrovia e também a Charles Miller, um dos principais nomes da introdução do futebol no Brasil. Por esse campo também passam equipes importantes, incluindo o Corinthians, Santos. Olha só, a gente nem começou a explorar Paranapiacaba e já encontramos história da ferrovia, de São Paulo e até do futebol brasileiro. Isso é só o começo. Durante esse rolê, nós vamos conhecer os trilhos, o sistema funicular, o famoso relógio, o Museu Castelo e algumas histórias que ajudaram a transformar Paranapiacaba e o desenvolvimento de São Paulo. E vocês também vão perceber uma coisa interessante durante as imagens. Paranapiacaba muda o tempo todo. Agora sim, vamos seguir o nosso caminho, saindo um pouco das imagens lá do alto, voltamos para a estrada de terra, mata e aquele clima de serra, que já começa a mostrar que estamos chegando em um lugar diferente. Estamos seguindo em direção à Vila Velha de Paranapiacaba. E daqui para frente, é melhor deixar as imagens começarem a contar essa história também para vocês. E agora, a gente começa a entrar de verdade na história ferroviária de Paranapiacaba. Logo na entrada da vila, o drone encontra esse antigo trem. Conforme a gente vai dando volta, começa a aparecer um cenário que ajuda a explicar por que esse lugar foi tão importante para o desenvolvimento de São Paulo. Olha a quantidade de trilhos. Durante muitos anos, esse pátio fez parte de uma enorme operação ferroviária em plena Serra do Mar. E conforme seguimos, começa a aparecer um dos maiores símbolos de Paranapiacaba, a Torre do Relógio. O relógio é inglês, ele chegou aqui desde o século XIX, por volta de 1898. A torre, com sua arquitetura de forte influência inglesa, lembra o famoso Big Ben de Londres. Mas aqui o relógio não estava apenas para enfeitar a paisagem. Suas badaladas ajudavam a organizar a vila, marcavam os horários dos trens e também a entrada e saída dos trabalhadores da ferrovia. Então imagine esse lugar há 100 anos atrás. Sem celular, sem relógio digital, a neblina cobrindo toda a vila. E o som das badaladas atravessando Paranapiacaba e marcando o ritmo da vida de quem morava e trabalhava aqui. Mas segura essa história, porque daqui a pouco nós vamos voltar nesse relógio e ver o de um ângulo muito mais interessante.
Agora presta atenção também nos trilhos e nas construções ao redor. Ali é outra parte fundamental dessa história. O sistema funicular é aquela construção que aparece brevemente e é a parte atual, o Museu Tecnológico Funicular. Lá dentro ainda existem máquinas, vagões, locomotivas, ferramentas, equipamentos que ajudam a explicar e fazer você entender como os trens conseguiam vencer a Serra do Mar. Mas eu não vou contar tudo agora, porque daqui a pouco a gente vai chegar mais perto e conhecer um pouco melhor esse lugar. Por enquanto, vamos continuar sobrevoando Paranapiacaba, porque aqui praticamente cada construção que aparece na imagem tem alguma história para contar. Agora olha para onde esses trilhos seguem. Lá na frente está a Serra do Mar. E quando a neblina permite, é possível enxergar de longe a região de Cubatão, já em direção ao litoral. Hoje, olhando aqui de cima, talvez seja difícil imaginar o tamanho do desafio que existia diante de engenheiros e trabalhadores daquela época. Era preciso fazer os trens vencerem uma diferença de aproximadamente 800 metros de altitude, atravessando uma serra íngreme cercada de Mata Atlântica. E foi justamente para vencer esse desafio que surgiu o sistema funicular que acabamos de conhecer. Os trens subiam e desciam a serra através de cabos de aço e máquinas instaladas em diferentes patamares. E olha como a paisagem muda quando o drone vira em direção à mata. De um lado, os trilhos construídos pelo homem, do outro lado, a Mata Atlântica da Serra do Mar. Talvez seja justamente esse contraste que torna Paranapiacaba tão diferente. Ferrovia, história e natureza dividindo praticamente o mesmo espaço. E quando a gente olha novamente para trás, lá está Paranapiacaba, uma pequena vila do alto da serra que nasceu justamente por causa dessa ferrovia. E antes de continuar o nosso passeio, aproveite essa imagem, porque às vezes a paisagem não precisa de muita explicação, só precisa de alguns segundos para a gente observar. E no meio de tanta história ferroviária, Paranapiacaba também guarda lugares que contam um pouco sobre as pessoas que viveram por aqui. Essa é a Igreja Bom Jesus de Paranapiacaba. A sua história começa no século XIX. A pedra fundamental foi lançada em 1884 e a construção foi concluída em 1889. E repara ao lado direito da igreja, ali está o cemitério de Paranapiacaba, fundado em 1900. Um lugar que guarda parte da memória dos moradores, trabalhadores que fizeram parte da história da vila. E talvez seja justamente isso que torne Paranapiacaba tão interessante. Aqui a história não está só guardada apenas de um museu, ela está nas construções, nas ruas, na igreja, nos trilhos e nas histórias das pessoas que passam por aqui. Conforme deixamos a igreja para trás, os trilhos aparecem novamente. E eles estão por toda parte. Porque foi ao redor da ferrovia
que essa vila nasceu e se desenvolveu. E seguindo esses trilhos, a gente vai novamente em direção a um velho conhecido. Lembra daquele relógio que vimos no começo do nosso passeio? Agora vamos chegar um pouco mais perto. É um dos maiores símbolos de Paranapiacaba. O relógio original é inglês e chegou aqui no final do século XIX por volta de 1898. E não tem como olhar para essa torre sem perceber a forte influência da arquitetura inglesa. Ela lembra bastante o famoso Big Ben de Londres. Mas esse relógio, ele não estava aqui apenas para fazer parte da paisagem. Durante muitos anos, suas badaladas ajudaram a marcar o ritmo da própria vila. Eles indicavam os horários ligados à ferrovia e também faz parte da rotina dos trabalhadores que viviam por aqui. Agora tenta imaginar essa cena mais de 100 anos atrás. Os trens chegando e partindo, os ferroviários trabalhando, a neblina tomando conta da vila, e no meio de tudo isso o som do relógio marcando as horas em Paranapiacaba. Mais de um século depois ele continua lá, vendo a vila mudar, a neblina chegar e partir e novas histórias passarem pelos mesmos trilhos. E agora vamos deixar o relógio para trás e descer um pouco para conhecer Paranapiacaba por outro ângulo. Voando mais baixo, começam a aparecer as ruas de paralelepípedo, as casas e os pequenos detalhes da Vila Velha. E olha a neblina chegando novamente. Em poucos minutos, aquilo que estava completamente visível começa a mudar. Essa é a Paranapiacaba. Às vezes ela mostra tudo, e poucos minutos depois parece querer esconder um pouco da sua história. Continuando o nosso passeio por Paranapiacaba, encontramos mais um daqueles lugares que fazem a gente parar e imaginar quantas histórias já passaram por aqui. Essa construção fica bem próxima ao Museu Castelo. Eu tentei descobrir exatamente o que era, a sua função, mas não encontrei uma informação que eu pudesse confirmar com segurança. Então, em vez de inventar uma história, prefiro deixar as próprias imagens mostrar o que ainda permanece por aqui. E talvez isso também faça parte da experiência de conhecer Paranapiacaba. Nem tudo precisa ser descoberto de uma vez. Algumas construções estão preservadas, outras carregam as marcas do tempo. Em muitos cantos, a natureza começa novamente a dividir espaço com aquilo que foi construído pelo homem.
Olha só quem percebeu o nosso drone. O pai e uma criança que eu não conheço mandando aquele tchau pra gente. Eles não estavam no roteiro, mas agora também fazem parte dessa história. Um abraço para vocês aonde vocês estejam. E seguimos explorando, agora voando mais baixo, quase no nível das construções, para enxergar alguns detalhes que lá de cima acabam passando despercebidos. É uma das coisas que mais me chamam a atenção em Paranapiacaba. Você olha de longe e vê uma pequena vila, no meio da serra. Mas quando chega mais perto, percebe que existem histórias escondidas praticamente em cada canto. Agora presta atenção também na paisagem ao redor. A mata praticamente abraça as construções. Em alguns pontos, parece até difícil saber aonde termina aquilo que foi construído pelo homem e aonde a natureza começa a tomar conta novamente. É por isso que nesse primeiro vídeo eu não quero tentar contar tudo sobre Paranapiacaba. A ideia é conhecer um pouco, despertar a curiosidade e quem sabe voltar para descobrir aquilo que ficou para trás. E de repente, Paranapiacaba muda mais uma vez. A neblina desce sobre a vila, em poucos minutos transforma completamente a paisagem. Casas, ruas e construções começam a desaparecer e logo depois surgem novamente diante da câmera. Talvez seja justamente isso que torna esse lugar tão diferente. Essa neblina não é efeito nem edição, é Paranapiacaba sendo Paranapiacaba. E saindo da neblina, chegamos em um dos lugares mais conhecidos de Paranapiacaba, o Museu Castelo, construído em 1897 em um dos pontos mais altos da vila. Esse prédio serviu para a residência oficial do engenheiro-chefe da ferrovia. Essa localização não foi escolhida por acaso. Olha a vista que você tem daqui. Do alto era possível observar boa parte da vila, acompanhar toda a movimentação do pátio ferroviário. Um dos engenheiros-chefes que viveu nessa casa foi o Frederic Mendes, que morou aqui entre 1911 até 1940. Hoje a antiga residência se transformou em um Museu Castelo. Está aberto para quem quiser conhecer um pouco dessa história por dentro. No dia da minha visita, a entrada custava R$12 e a visita era acompanhada por um guia que vai contando todas as histórias do imóvel, os cômodos e sobre a ferrovia também de Paranapiacaba. Estudantes, aposentados, servidores públicos têm direito à meia entrada. E olhando Paranapiacaba aqui de cima, uma coisa começa a fazer sentido. O castelo não foi construído apenas para ser uma bela residência.
Ele ocupava um ponto estratégico de onde o engenheiro-chefe praticamente tinha a ferrovia e a vila diante dos seus próprios olhos. Hoje, mais de um século depois, a vista continua impressionante. E se você vier conhecer Paranapiacaba, fica a dica: não conheça o castelo apenas por fora. Entre, escute as histórias, porque depois disso você provavelmente vai olhar para essa vila de maneira diferente. E depois de passar o dia conhecendo um pouco dessa história, chegou a hora de parar para comer alguma coisa e descansar. Só que Paranapiacaba ainda tinha uma surpresa pra gente. No fim de tarde estava rolando um show de rock, gente reunida, família, entre amigos, todo mundo aproveitando. Eu achei que não poderia existir uma maneira melhor para terminar esse rolê, né? Porque depois de conhecer os trilhos, o sistema funicular, o relógio, a igreja, o castelo, e descobrir um pouco das pessoas que ajudaram a construir tudo isso, a gente termina o dia exatamente assim, celebrando. É uma sensação diferente poder olhar para Paranapiacaba agora. Quando chegamos, enxergamos uma vila bonita no meio da serra. Depois de conhecer um pouco da sua história, aqueles mesmos trilhos, aquelas casas, até aquele relógio começa a ter outro significado. Esse foi um pequeno pedaço de Paranapiacaba. Tem muita história que ficou de fora. Muitos lugares que ainda não conhecemos e talvez seja justamente o motivo para nós voltar. Então, se você quer uma parte 2, escreva aí nos comentários, curte, compartilha, se inscreve, porque isso ajuda muito o projeto a continuar pegando estrada, mostrando novos lugares. Eu sou o Peterson e esse é o Motoboy Paisagens. Aqui cada rolê tem uma paisagem, cada paisagem tem uma história. Até o próximo rolê!